Então nessa noite eu quero que você empreste, sabe, os teus ouvidos, o teu coração para ouvir a palavra do Senhor, porque não esperem, mas Deus ele sempre tem algo para nos falar, né? A partir do momento que nós se colocamos na presença do Senhor, que nós abrimos o nosso coração, sabe, entregamos a nossa alma perante o Senhor, aleluia, Deus, Ele vai nos ajudar, porque Ele é um Deus de amor, e a palavra que eu trouxe hoje é uma palavra de amor do Senhor para com as nossas vidas, de um Deus de milagre, de um Deus do impossível, de um Deus que pode fazer, né, a bênção de uma forma inusitada para vir de encontro com as nossas vidas. Amém? Então vamos abrir a palavra de Lucas. Amém? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Amém? Você pode ficar à vontade, amém? Se você quiser ficar sentado, pode sentar em nome de Jesus, porque a leitura vai ser longa, amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Lucas 26. Aleluia. Aleluia. Eu vou ler, amém, irmãos? Diz assim: o anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º ano foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse-lhes: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 7º mês para aquela que é chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, eis aqui a tua palavra, meu Deus. Que Senhor Deus venha, Pai, falar aos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, aquilo que venha a ser, ó Pai, de útil para nós, meu Deus. Que nós vamos, ó Pai, tomar posse, meu Deus, da tua palavra, da tua ordenança, meu Deus. Em nome de Jesus, porque a tua palavra, ela é vida. Aleluia. A tua palavra é poder. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus, Senhor, me deu essa palavra ontem à tarde. Aleluia. Eu estava na minha casa, né, pensando em algumas situações, de umas lutas que a gente estava enfrentando, e que por tantas das vezes a gente fica entristecido, né? Quantas das vezes nós, servos do Senhor, nós sentimos vontade, sabe, de parar, de estagnar, de desanimar, por tantas situações que vêm, aleluia, ao nosso encontro para querer nos afligir, aleluia. Mas o Senhor falou comigo nessa palavra ontem à tarde, aleluia, dizendo mais uma vez, aleluia, que para Deus nada é impossível. Aleluia, que Deus, Ele sempre tem, aleluia, um caminho de bênção, um caminho de vitória. Aleluia, Ele sempre tem, aleluia, um olho de misericórdia para com o povo dele. Aleluia, para com aqueles que são fiéis a Ele. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra fala sobre o anúncio do nascimento do Senhor Jesus, né? Deus, em sua grandeza, em sua misericórdia, em seu poder, né, querendo assim amar a humanidade, né, com aquele amor, decidiu, né, efetuar um plano para mim e para a sua vida, um plano de salvação, um plano de resgate, aleluia, um plano, aleluia, que vinha a abraçar novamente a humanidade. Aleluia, o Senhor vai e contempla essa serva do Senhor, né, essa Maria, aleluia, que era uma mulher, aleluia, abençoada, que era ungida, que era uma jovem que estava na presença do Senhor, e o Senhor olhou para ela de uma forma diferente. E o Senhor falou: ó, eis que essa é uma escolhida do Senhor, aleluia, glória a Deus. Mas que muitas das vezes, aleluia, quando Deus tem um plano, aleluia,
aleluia, para executar, para efetuar nas nossas vidas, aleluia, muitas coisas podem acontecer, aleluia, glória a Deus. Maria, ela jamais ela não seria capaz de imaginar, aleluia, o tamanho da prova que ele ia passar, aleluia, para ela ter esse milagre nas mãos dela, aleluia. Ela não imaginou, aleluia, o que o Senhor tinha projetado para ela, aleluia, porque Deus tinha projetado para a vida dela algo muito maior do que ela imaginava. Aleluia. Então, quando Deus tem algo nas nossas vidas, quando Deus tem que fazer algo nas nossas vidas, Deus sempre tem o melhor. Deus sempre tem, aleluia, um plano para cada um de nós, de uma forma especial. Aleluia. Então, nós servimos a Deus, aleluia, que Ele pode trabalhar de uma maneira assim, especial em cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. E aí, Maria, né, quando ficou sabendo do anjo que foi ali de encontro, então assim, Deus ele tem as suas formas de trabalhar, Deus aleluia, ele opera no impossível. Muitas das vezes o Senhor tem falado algo nas nossas vidas, aleluia, muitas das vezes nós não entendemos, nós não conseguimos entender, aleluia, qual que é o trabalhar de Deus na nossa vida, aleluia, mas a partir do momento que nós somos servos do Senhor, que nós estamos na presença do Senhor, nós devemos descansar no Senhor, nós devemos confiar nele, aleluia, porque Ele sabe o que faz, Ele sabe conforme trabalhar, aleluia, Ele sabe, aleluia, aonde é que Ele sabe qual é o plano lá final para nós, mas nós temos que atravessar, aleluia, glória a Deus, para que eu e você estejamos aqui nessa noite. Grande foi o preço, grande foi a batalha que o Senhor passou, aleluia, grande foi a batalha, aleluia, na terra, para que Jesus não viesse a nascer, né? Grande foi a batalha espiritual, aleluia, para que Jesus não viesse, para que eu e você não viéssemos ser salvos, aleluia, mas como Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele usa de formas e de maneiras que muitas vezes nós não entendemos, né? Porque o nascimento de Jesus foi um milagre, foi um milagre sobrenatural. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Maria, aleluia, glória a Deus. Então assim, foi uma forma, né, poderosa, um milagre extraordinário que aconteceu, né, para que aquele milagre viesse a acontecer, para que Jesus viesse a ler as nossas vidas. O que Deus não pode fazer na minha e na tua vida, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é o mesmo, né? Ele é ontem, hoje e Ele será eternamente. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele é poderoso. Aleluia, glória a Deus. Deus deu alegria na vida daquela mulher, né? Ela carregou ali o servo do Senhor, né? O Deus Todo-Poderoso que veio, né, trazer uma grande bênção, uma grande vitória, queria ter, aleluia, o poder sobre toda a terra, né? Então Jesus, Ele veio, aleluia, para salvar a nossa vida, aleluia, para vir de encontro, aleluia, às nossas necessidades. A Bíblia diz, não diz muito como é a história de Maria, não diz o que ela passava, o que ela pensava, aleluia, nós podemos imaginar, né, uma pessoa que serve ao Senhor, que jamais não sabia qual que eram os planos dela, qual que eram os sonhos dela. Ninguém sabe qual que eram os sonhos que ela pensava, mas o Senhor, Ele tinha preparado, aleluia, algo maior para a vida dela. Aleluia, glória a Deus. Então, que nós devemos sempre, né, ter o nosso temor ao Senhor, né, ter os nossos olhos sempre atentos ao Senhor, porque Ele é poderoso. O Espírito Santo, aleluia, Ele pode trabalhar em nós de uma forma sobrenatural, de uma forma tremenda, aleluia, de uma forma que venha nos dar alegria, aleluia, glória a Deus, que venha nos consolar, que venha nos transformar, aleluia, que venha nos levantar todas as vezes que nós precisamos. Aleluia, glória a Deus, né? E aqui abaixo falou, né? Porque para Deus nada é impossível. Aleluia, não existe o impossível que para o Senhor. Não existe uma situação que Deus Ele não possa operar, que Ele não possa pegar. Aleluia, não existe uma causa, aleluia, que seja impossível de Deus trabalhar. Aleluia, para Ele todas as coisas são possíveis. Ele cria meios, Ele cria situações. Aleluia, muitas vezes nós é que paramos no meio do caminho, nós que não deixamos Deus trabalhar conforme Ele pode trabalhar. Aleluia, muitas vezes a nossa fé, aleluia, ela não alcança, aleluia, o tamanho do milagre que Deus Ele quer fazer para cada um de nós. Aleluia, nós somos falar em milagres, muitos milagres tem. O Senhor deu um filho para aquela que é estéril, né?
assim como Isabel, assim como Ana, uma mulher que era humilhada, uma mulher que, né, era ali afrontada pela sua adversária, mas ela estava ali firme com o Senhor. Aleluia. E na hora certa, na hora correta, Deus olhou para ela. Deus atentou para o seu próprio. Aleluia. Deus atentou, aleluia, para o sofrimento da tua serva. Então, o povo de Deus, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, aleluia, mas que a alegria ela vem ao amanhecer, né? Nós, como igreja do Senhor, nós devemos estar sempre esperando no Senhor, sempre olhando para Ele, né? Só simplesmente nos diz, né? Eleva os teus olhos para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro, né? O meu socorro vem do Senhor, o socorro meu, o socorro da igreja, aleluia, vem do Senhor Jesus, aleluia. É Ele que pode nos ajudar, aleluia. Foi Ele que nos criou, foi Ele que tem, aleluia, um amor tremendo, sem medida sobre a nossa vida, aleluia, para que todas as vezes que nós venhamos precisar, que nós sejamos aflitos, que nós estejamos, aleluia, glória a Deus, numa situação difícil, nós podemos recorrer a Ele, aleluia, e Ele nos ajudar, aleluia, glória a Deus. Então, coisa linda é estar na presença do Senhor, coisa linda, aleluia, é você ter o temor do Senhor, é você estar na presença do Senhor, sabe, entregar a tua vida perante ao Senhor, porque Deus, Ele tem planos infalíveis sobre a nossa vida, e se for necessário Deus fazer um milagre, Ele faz o milagre. Aleluia. Se for preciso Deus abrir o mar para você passar, Deus, Ele pode abrir, Deus, Ele abre, mas se for para você passar por cima dele, você vai passar, né? A Bíblia diz, aleluia, Isaías, né, que se porventura vocês passarem pelo fogo, o fogo não arderá sobre ti. Se você passar pelos rios, pelas situações difíceis, pelos mares bravios da sua vida, aleluia, o seu Deus, Ele está contigo. Aleluia, eis que, né, estou contigo por todos os dias. Aleluia. Então a palavra do Senhor é, aleluia, para nós nos fortalecermos perante a palavra, é para que nós venhamos ser edificados perante a palavra do Senhor. Aleluia, porque nós não temos que se fortalecer na nossa fé, na nossa contexto, mas na palavra do Senhor. Aleluia, porque a palavra do Senhor, ela é vida, ela é poder. Aleluia, então se nós alicerçarmos a nossa vida, a nossa história perante a palavra do Senhor, Deus, Ele vai nos dar força para vencer. Aleluia, Ele vai nos dar vitória, aleluia, para prosseguir. Aleluia, glória a Deus. E ali ela viu o Senhor, né, fazendo grandes coisas, viu que Deus estava com ele e que fez aquele grande milagre, né? E no capítulo 2 diz assim: aleluia, glória a Deus. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da tua serva. Pois eis que desde agora todas as nações me chamarão bem-aventurado, porque Ele fez grandes coisas, o poderoso, e o santo ao seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, e auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Aleluia, Deus. Então a misericórdia do Senhor, ela é grande, ela é tremenda. O amor de Deus, aleluia, Ele é tremendo sobre as nossas vidas. Aleluia, a ajuda que o Senhor, que o Espírito Santo quer nos dar, aleluia, a cada momento da nossa vida, ela é contínua, mas que nós temos que perseverar perante ao Senhor, aleluia, porque nós estamos dentro de uma batalha, né? Dentro de uma batalha que ela é travada, que é uma batalha, a Bíblia diz que não é contra a carne e sangue, mas é contra principados, contra potestades, aleluia. Então, a igreja do Senhor, nós temos que se fortalecer na palavra do Senhor, aleluia, se preparar, aleluia, para que nós venhamos passar pelo dia mal, aleluia, e ser vencedores, aleluia. O Senhor tem nos dado armas, o Senhor tem, aleluia, falado conosco, o Senhor tem, aleluia, o consolo do Espírito Santo para estar conosco a cada dia da nossa vida, aonde nós estivermos, aonde a gente estiver. Aleluia, pode estar na sua casa, né? Aonde que você estiver, que você clamar ao Senhor, que você invocar o nome do Senhor, Deus, Ele vai estar contigo. Aleluia, Jonas orou dentro de uma baleia. Aleluia, e Deus ouviu ele, e Deus deu uma oportunidade. Deus podia ter tirado a vida dele, mas não, Deus deu uma oportunidade para ele. Aleluia, Paulo e Silas estavam orando
no meio de uma prisão, eles foram tão perseguidos pela palavra do Senhor, pelo nome do Senhor, que foram lançados numa prisão. Aleluia. Mas eles decidiram orar, adorar o Senhor. Eles decidiram estar na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Deus deu vitória para a vida deles. As cadeias foram quebradas. A Bíblia diz que as cadeias, as correntes foram quebradas milagrosamente. Aleluia, glória a Deus. Então, todas as vezes que nós estivermos passando por momentos impossíveis na nossa vida, aleluia, glória a Deus, vamos pedir o auxílio do Senhor, vamos orar ao Senhor, vamos ligar o nosso pensamento ao Senhor, aleluia, porque Ele pode fazer milagre acontecer, Ele pode mudar a história, Ele pode fazer com que as cadeias venham cair por terra, Ele pode fazer com que a unção do Espírito Santo venha mudar a situação da nossa vida, aleluia. Então, que as nossas causas venham a ser colocadas perante ao Senhor, porque Ele é poderoso. A Bíblia diz que o Senhor, que Jesus, Ele é ontem, hoje e eternamente. O Senhor, Ele continua operando, né? O braço do Senhor não está encolhido, os ouvidos dele não estão gravados para não poder nos ajudar, para não poder nos auxiliar. Aleluia, glória a Deus. Mas o que muitas das vezes tem feito diferença é o pecado, né? É atitudes que não glorificam o Espírito Santo do Senhor. Aleluia, que tem barrado a minha e a tua vida. Aleluia, mas que nós venhamos ser diferentes, que nós venhamos olhar para aquele que é poderoso, olhar para a palavra do Senhor. Aleluia, que tem vitória. A Bíblia diz que tem mais de 8.000 promessas. Promessas de que? De estarei contigo, de eu sou contigo, de vai nessa tua força, de que nessa peleja você não vai ter que pelejar, porque eu vou pelejar ela com você. Aleluia, parai, estar quietos. Mas para isso, aleluia, lá em 2 Crônicas 20, né? Aleluia, e diz, né? Que se, aleluia, se algum mal sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa. Qual que é a casa? É a casa do Senhor, é a casa de oração. Aleluia. E diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e nos livrarás. Aleluia. Deus, Ele é poderoso. A partir do momento que nós viemos, se levantamos de frente ao Senhor para buscar dele uma ajuda, aleluia, Ele vem de encontro a nós. A Bíblia diz, né? Chegai-vos diante do Senhor, e Ele chega diante de vós. Muitas vezes está precisando que você chegar mais diante do Senhor, você se humilhar mais perante do Senhor. Deus, Ele está ali, Ele é poderoso, Ele contempla a tua vida, Ele contempla a tua história, aleluia, mas falta humilhação. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Aleluia. Não há um deserto que seja infinito, não há uma situação que seja demasiadamente impossível que Deus não possa operar. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele pode operar em muitas situações. Ele pode nos dar livramento, Ele pode nos livrar de certas situações.